Boa noite, queridos. Que a paz esteja com todos vocês. Quem trouxe a Bíblia aí, diga, eu trouxe. Quem não trouxe a Bíblia aí, diga, ai. Olha, nem um ai hoje. Ou vocês mentiram ou nós estamos 100%. De qualquer forma, tomara que nós estejamos 100%. Mas tem que avisar eu quando você vai tirar a foto para mim fazer uma pose. Vocês pegam eu no pior perfil que eu tenho, põe lá, desqualifica a minha imagem na internet. A você, eles não fazem Photoshop, irmã, eu peço, mas eles não fazem. Gente, a você que está em casa também, muito boa noite, que Deus possa abençoar a tua vida e o teu lar através dessa palavra que nós vamos falar agora. Pessoal, para nós não gastarmos muito tempo à toa, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Eu escolhi um livro bem facinho de vocês achar hoje. Porque quando a gente quer falar demais, a gente economiza, a gente escolhe um livro facinho de achar que é para economizar no tempo da procura. Mateus é o primeiro evangelho, é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 11. Mateus, capítulo de número 11, nós vamos ler os versículos 16, 17, 18 e 19. Quantos já acharam, diga achei. Quantos não acharam, diga espera eu. Espera aí, irmã, deixa eu fazer uma pose de santidade aqui. Vai, põe essa coisa aí. Tirou a foto, irmã? Amém. Gente, vocês vão lá ver se eles vão postar essa foto aí, hein? Eu acredito que todo mundo agora já achou, né? Olha só, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 16, diz assim, Jesus falando, a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra lida, e agora ela vai ser comentada, Senhor. E nós pedimos que seja comentada na unção do teu Espírito Santo, na direção do teu Espírito Santo, debaixo do teu querer para as nossas vidas, que haja muito pouco de mim, mas muito, muito, muito mesmo de ti, que ela possa fluir através da minha vida, mas dirigida e inspirada pelo Espírito Santo. Espírito Santo, eu dou liberdade para tu me calares quando eu quiser falar algo que venha de mim, que não é da tua vontade, que não seja útil para o teu povo, mas fala coisas que abençoem, que alimentem, que edifiquem, que fortaleça a alma dessa gente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar? Eu estou numa dúvida lascada aqui, pessoal. Eu coloquei uma letra grande no esboço hoje. Meio que está dando para ler. Mas não vou arriscar, né? Gente, esse texto que nós lemos aqui, Jesus, ele está revelando uma determinada atitude mental que caracterizava a sua geração. Ele diz que havia um espírito de insatisfação reinante no ar. E ele nos diz o seguinte, que um determinado número de pessoas, tendo se dispostas ao ministério de João Batista, que era austero, extremamente sério, comedido, né? Um indivíduo de hábitos quase monásticos, um ermitão. E quando João chega, como ele chegou, e prega o que ele pregou, e vive do jeito que ele vivia, eles olham para João, né, e dizem assim, esse aí é um doido. Olha a roupa dele, olha o jeito dele. O cara come
gafanhoto e mel. É um esquisitão do deserto, um profeta completamente estranho. E o julgaram, e alguns foram ao extremo de dizer que o problema dele talvez não fosse apenas mental, fosse pior do que isso, fosse um problema de ordem espiritual, que talvez ele fosse um possesso, um endemoniado, ele tivesse um encosto, ele tivesse incorporado algum espírito ruim. E então Jesus diz: vem agora o Filho do Homem, ou seja, venho eu, não é? Que não como gafanhoto e nem mel silvestre, que não me visto com peles de animais, que não vivo no deserto, que tenho hábitos sociais aceitáveis, né? Que me visto com roupa normal, que como, que bebo, que entro na casa das pessoas, que interajo com a comunidade, que falo com todo mundo. Mas aí, isso também não satisfaz vocês. Eles olham para mim e eles dizem assim: eis aí um glutão, um bebedor de vinho, um amigo de publicanos e de pecadores. E aí Jesus diz assim ó, a que é que eu vou comparar uma geração dessa? Senão como um bando de meninos que dizem: olha, nós tocamos rock e vocês não dançaram. Aí a gente olhou e disse: olha, talvez o negócio deles não seja festejar, seja chorar. E aí a gente cantou uma sofrência, mas eles também não choraram, eles ficaram olhando chateados para nós. Ou seja, esse é o tipo de pessoal que nem se alegra com quem está alegre e nem chora com quem está chorando. É um pessoal radicalmente contrário a qualquer realidade. Agora, vejamos se em alguns aspectos hoje nós também não somos assim, uma geração insatisfeita. Olha, nós afirmamos buscar um avivamento, não é isso? Nós desejamos um avivamento. Quando se fala em avivamento, palmas são batidas, glórias a Deus são dados, porque nós afirmamos e esperamos que haja um avivamento. Mas aí, quando o cenário começa a ser desenhado para que haja um avivamento, a gente começa a chorar e a reclamar e se queixar do cenário. Ou seja, a gente deseja algo e quando esse algo está se desenhando para acontecer, a gente está insatisfeito com o esboço daquilo que nós estamos desejando. Porque o avivamento bíblico e da história da igreja após Jesus, invariavelmente eles foram precedidos por tempos de crise, de perseguição da igreja e de dias difíceis e tenebrosos. Mas aí a gente ora a Deus por um avivamento, o cenário começa a se desenhar para que haja um avivamento, e ao invés de seguir o roteiro do avivamento, a gente se insurge contra o avivamento. Gente, tempos de prosperidade não traz avivamento. Tempos de prosperidade são consequências do avivamento, que só aconteceu porque antes do avivamento houve tempos difíceis, de tal forma que a única saída do povo foi buscar a Deus e pedir a Deus com tamanha paixão, desespero e fé, de maneira que Deus respondeu. E ao exemplo de Jó, Deus não apenas o livrou, mas também como restituiu e deu-lhe mais ainda. Ou seja, tempo de prosperidade não traz avivamento. Pressão, tempo de crise, perseguição, traz avivamento. A gente pede o avivamento, Deus permite que a pressão venha para que o seu povo se recolha e busque a Ele, para que Ele envie o avivamento, mas o povo desiste do avivamento no meio do caminho. A gente tocou rock e vocês não dançaram. Aí então vamos tocar uma sofrência, mas vocês também não choraram.
Se não, vejamos o que está escrito na Bíblia. Evangelho de João nos diz que o Espírito Santo só veio porque Jesus se foi. Ou seja, aquele avivamento de Atos capítulo 2, ele só acontece porque Jesus morre. E morto, ele ascende ao céu, ele vai ao Pai. E ao Pai ele envia o Espírito Santo. O que eu estou dizendo para você, meu irmão, é que para a igreja ser cheia do Espírito Santo, ela precisa passar pelo momento de perda, de sofrimento, de tristeza, de pânico, de decepção, de dor da morte de Jesus. E isso não foi uma coincidência. Jesus diz isso, capítulo 16, versículo 7. Ele diz assim, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o ajudador, o consolador, o Espírito Santo não virá. Ou então, olha em Atos mesmo, a igreja primitiva. Capítulo 2, ela é cheia do Espírito Santo. Pedro prega para aquele povo se converte, quase 3.000 almas. Aí depois pula para quase 5.000 almas. E ali, gente, está havendo muita conversão. Sinais e maravilhas estão acontecendo, de maneira que a palavra de Deus que é pregada, ela é ratificada por milagres. De forma tal que eles perdem a conta do número de gente que está crescendo na igreja. Um avivamento maravilhoso, uma alegria só, todo mundo ali festejando, sendo batizado no Espírito Santo, recebendo milagre segundo a sua necessidade, e cantando e louvando a Deus e glorificando a Jesus. Mas a palavra fica presa em Jerusalém. Ela não sai dali. Aí vem uma perseguição depois da morte de Estevão. Matam Estevão. E começa uma perseguição em Jerusalém. E o povo não aguenta a perseguição. Só não dá mais para ser um cristão e morar em Jerusalém. É perigoso. É opressor. A situação aqui está difícil demais. O povo começa a vazar de Jerusalém e se espalhar. E aí eles vão pregando a palavra. E aí um outro avivamento acontece em Samaria. Aí depois com aquele etíope que é encontrado por Filipe numa estrada deserta. E ele vai, e ele chega na Etiópia. E ele era um tipo de um tesoureiro da Etiópia. E ele chega lá e através dele um avivamento se inicia na Etiópia. Ou seja, tempo de avivamento é precedido por tempo de crise. A gente quer o avivamento, mas não quer a crise. Mas não vai vir avivamento se não vier crise antes. Porque é assim que as coisas funcionam. Porque quando está tudo muito bom, quando está tudo muito bem, povo de Deus não põe o joelho no chão, senão para agradecer, e quando agradece, mas quando a coisa fica numa situação maluca e desesperadora, a gente põe o joelho, põe a cara, põe o coração e põe a alma no pó, e a gente ora a Deus do fundo da nossa alma e do nosso ser, e aí Deus responde e acontece o avivamento. Só que quando vem o tempo de crise, a igreja fica chorando, ai, porque estão perseguindo a igreja, ai, porque isso, ai, porque... Ou seja, tocaram rock e a gente não dançou. Tocaram sofrência e a gente não chorou. Ou ainda, gente, a igreja desesperada à volta de Jesus. Constantemente se é perguntado, quantos estão esperando a volta de Jesus? Ah, eu estou, todo mundo está esperando. Quantos desejam a volta de Jesus? Ah, eu desejo. Quantos querem morar no céu e herdar a eternidade com Jesus? Todo mundo pula, eu. Mas quando os sinais da volta de Jesus começam a aparecer para nos avisar que a volta de Jesus está mais próxima hoje do que ontem, a igreja chora as pitangas. Ela se revolta, ela se esfria, ela desvia. Gente, como por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo hoje. Eu não estou aqui dizendo para você que essa pandemia é o alarme final que está tocando para que Jesus volte. Como eu também não estou dizendo que não é. Porque tem muita gente inteligente, muito teológica, que acha que ainda tem que acontecer muita coisa para que Jesus volte ainda.
Só que os escribas e os versados na palavra de Deus, na época de Jesus, também conheciam a Torá de cabo a rabo. E quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus. Então eu não quero dizer nem para você, nem quando, nem porque eu não quero ser igual a esses bestas que anunciam a volta de Jesus e depois tem que pedir desculpa porque Jesus não voltou. Não é? Mas eu creio que quando Jesus diz lá em Mateus, nos capítulos finais do Evangelho de Mateus, que aconteceriam muitas coisas, e dentre essas coisas, pestes sobre a terra, ele falava também dessa Covid-19. Gente, você quer que o mundo melhore, mas para Jesus voltar, o mundo precisa piorar. Porque se o mundo estiver bom, Jesus não pode voltar, gente. Porque Jesus disse que ia voltar quando o mundo estivesse ruim mesmo. Para que Jesus volte viver nesse mundo, para um cristão que quer com sinceridade cumprir e fazer a vontade de Deus, tem que ser quase insuportável de se viver aqui. E aí a gente fica desejando, orando, pedindo, cantando a volta de Jesus. E quando parece que Deus ouve a oração do povo dele, e aí os sinais começam a acontecer para que ele venha, o cenário do universal, do mundo, do planeta começa a ser montado a plataforma para que Jesus volte. Ao invés de nós glorificarmos, nós nos revoltamos com isso. Perguntamos, cadê o Senhor que deixa essas coisas acontecerem conosco? Está errado. A que é que eu vou comparar essa geração? Gente, nós estamos querendo receber o salário sem ter trabalhado o mês inteiro. Isso não é salário, isso é ganhar na Mega Sena. É o que a igreja está fazendo. Ela quer que Jesus volte, mas ela não quer passar pelos tempos de tribulação que são necessários para que Jesus volte. Ou seja, nós, a exemplo daquela geração de Jesus, somos uma geração insatisfeita. Porque, na verdade, Deus está respondendo às nossas orações e, às vezes, nós estamos culpando o diabo. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que sair por aí comemorando essa pandemia. Eu não estou dizendo para você que você tem que ficar indiferente e glorificar sobre esses 400 mil mortos no Brasil e quase 2 milhões no mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que nós temos que aprender a ler os sinais para que a gente entenda que nem tudo é o diabo e que até aquilo que advém do diabo tem que vir mesmo para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida e na vida da igreja. Gente, o que eu estou querendo dizer para você é que nós temos que ter um conhecimento maior das Escrituras para que nós não fujamos do propósito dela. Para que não aconteça conosco o que aconteceu com Lucas, ou com Tiago e João. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 54 e 55. Jesus e seus discípulos e a comitiva estão indo para Jerusalém, tem que passar por Samaria. Ele manda, como era de costume, alguns à frente, para que eles arrumem posada, um lugar para eles passarem a noite em Samaria. Os samaritanos percebem que eles são judeus, dizem, olha, eles têm cara de judeu, eles têm cara de quem está indo para Jerusalém, então nós não vamos dar pouso para esse povo não, porque samaritanos e judeus se odiavam com toda a força da alma deles. Aí, quando a notícia chega para Jesus, Tiago e João dizem assim, mestre, o Senhor quer que nós oremos e façamos descer fogo do céu para consumir esses ímpios miseráveis? A ideia que se tem é que eles seriam elogiados, porque estão zelosos e furiosos com o desrespeito à autoridade do Filho de Deus. Mas Jesus não elogia eles. Jesus olha para eles e diz assim, vocês não sabem de que espírito vocês são? Eles não ganham elogio, eles ganham uma repreensão.
Jesus olha e diz, o que vocês estão dizendo? Vocês não aprenderam nada todo esse tempo que estão comigo? Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem? Ou Pedro, gente, que é pior ainda. Evangelho de Mateus. Jesus está dizendo que é necessário que ele seja preso, que ele sofra, que ele seja humilhado, para que a palavra de Deus se cumpra. E ele diz, olha, vai acontecer. Pedro se põe à frente. E eu acredito que Pedro, nas melhores das suas intenções, diz assim, Jesus, jamais eu vou deixar que o Senhor chegue à cruz. Antes vão ter que passar por cima de nós. O Senhor só vai na cruz por cima do meu cadáver. Discurso admirável, defesa zelosa. Que coisa maravilhosa. Jesus olha para ele e diz assim, para trás de mim, Satanás. Porque você pensa que está falando das coisas de Deus, mas você está falando completamente contrário à vontade e às coisas de Deus. Pelo contrário, você está sendo um instrumento de Satanás. Gente, eu não estou dizendo que a desgraça é para ser comemorada e nem celebrada por nenhum cristão. Eu só estou dizendo que ela tem que ter um efeito diferente do que está tendo sobre a igreja. Que ao invés de ficar se lamentando que não pode se reunir no mesmo lugar todos os dias, tinha que meter a cara no chão e entregar a sua vida, e se arrepender dos seus pecados, e se consertar dos seus erros, e clamar a Deus para que um número menor de pessoas sejam amaldiçoados por essa doença que está ceifando vidas e desviando fracos na fé do caminho do Senhor. Não é para celebrar a morte, mas é para entender o que está acontecendo. Para que daqui a pouco, gente, nós não ouçamos do Cristo, o Filho de Deus, pelo Espírito Santo dele, que hoje habita em nós, como Tiago, João e Pedro ouviram, para trás de mim. Vocês estão por fora, vocês não estão reagindo. Para que a gente não seja como essa geração de Jesus, que vem um de um jeito, não serve, vem do outro, não serve, a coisa está acontecendo. Gente, olha, Mateus, capítulo 24, ele diz o seguinte, que antes que Jesus volte, a igreja vai ter que passar por dias maus, por tempos terríveis. Vão haver guerras, nação contra nação, pai contra filho, muita gente traindo muita gente. Vai haver desastres naturais, terremotos, maremotos, muita desgraça mesmo. Os homens, eles se tornarão insuportáveis, amantes de si mesmos. Aí então, quando todas essas coisas acontecerem, só aí aquele que, em meio a tudo isso, permanecer, perseverar, fiel até o fim, esse vai ser salvo. Você quer que Jesus volte? Você quer mesmo? Você tem um sonho de ser arrebatado com Jesus, encontrar com Ele no ar antes de morrer, participar desse evento fantástico da igreja? Olha, se prepare para uma guerra. Se prepare para a perseguição. Se prepare para os dias maus. Porque avivamento e a volta de Jesus só vai acontecer depois que os dias se tornarem mais muito, muito piores do que estes que nós estamos vivendo. E agora eu parafraseio a frase de Jesus e pergunto, né, a que compararei essa nossa geração? Será que nós podemos mesmo ser comparados àquela geração insatisfeita da época de Jesus? Um povo que era povo de Deus, mas que era radicalmente contrário às coisas de Deus. Porque, irmãos, tanto a vinda de João Batista, quanto o ministério de João Batista, quanto a vinda de Jesus e o ministério de Jesus, já havia sido revelado para eles
através dos profetas, dos salmos, dos reis. Não é? Aquilo não era para ser uma surpresa, era para ser reconhecido. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Porque a Bíblia diz, Deus diz através do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6 do seu livro, que o povo dele é destruído por falta de conhecimento. Agora Jesus, ele é mais enfático, ele é mais detalhista. Evangelho de Lucas, eu quero ler, capítulo de número 19, para os que querem me acompanhar. Lucas capítulo 19, versículos 41 e 44. Diz assim, Jesus falando, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Algumas traduções dizem, porque você não reconheceu o tempo da tua visitação. Jesus está olhando para Jerusalém e chorando, disse, olha, eu vim, o próprio Deus, o Jeová, o Criador do universo, o Senhor do cosmos, em pessoa, estou aqui. Falei, ensinei, realizei milagres, abri meu peito, respondi as perguntas de vocês, abri olhos a cegos, ressuscitei a mortos, curei a enfermos, falei do reino de Deus, dei a chance, a oportunidade, vocês não entenderam, vocês não compreenderam, vocês ficaram como crianças na praça. João não servia, eu não servia para vocês. Agora, porque vocês não entenderam o meu tempo de visitação sobre vocês, eu me vou. E vocês vão sofrer de maneira tal que Jesus chorou. Irmãos, eu não vim pôr medo em você. Eu só vim dizer que você tem um pouquinho de visão espiritual maior. Eu vim convidar você, eu vim chamar você, eu vim tentar abrir a tua cabeça, que para em vez de ficar chorando e reclamando dessa pseudo-perseguição, gente, quem disse que a igreja está sendo perseguida? A igreja está sendo perseguida coisa nenhuma. A igreja está sendo fechada porque o comércio está sendo fechado, porque vários locais de aglomeração estão sendo fechados. Nós estamos sendo fechados porque nós somos dano colateral político, só por isso. Ninguém está proibindo ninguém de cultuar a Deus. Isso não é perseguição. Quando a perseguição chegar, você vai ver que isso aqui é brincadeira de criança. Mas a gente está chorando, está se desviando, está esfriando na fé. E eu vim dizer para você que esses tempos difíceis, eles não são permitidos para nos afastar de Deus. Pelo contrário, gente, eles são permitidos exatamente, radicalmente, para o oposto disso. É que para nós nos achegarmos a Deus e reconhecer a soberania e o poder de Deus e buscar a Deus sabendo que só Deus tem a solução para isso tudo que nós estamos vivendo e passando, e que só nele nós vamos encontrar o que nenhum mundo e nem nenhum outro qualquer pode nos dar, a paz de espírito, que excede todo entendimento. É isso que eu estou dizendo. Talvez você não saiba, mas o que a gente está vivendo seja a resposta das nossas orações. Vocês não querem avivamento? Vocês não querem avivamento? Então vai perseguição, vai pressão para cima da igreja.
para a igreja avivar, para ela acordar, para ela botar o joelho no chão, para ela meter a cara no pó. Vocês não querem que eu volte? Então as coisas têm que acontecer. Aqui compararei essa geração a um bando de meninos que estão na praça. Eles tocam flautas e vocês não dançam. Aí eles tocam uma marcha fúnebre e vocês não choram. Nada agrada, nada resolve, nada traz satisfação. Tudo podia ser melhor. Em nome de Jesus. Vamos aprender a ler os tempos e os sinais, para que aquilo que foi dito a respeito de Jerusalém não seja dito a nosso respeito, que nós vamos sofrer porque não conhecemos qual é o tempo da visitação de Jesus. Pastor, qual é esse tempo? O nosso tempo como igreja hoje, irmãos, mais do que ficar brigando na mídia e através da influência política. O nosso tempo é o tempo de nós metermos a cara no pó, metermos o joelho no chão e pedirmos a Deus misericórdia e piedade para a igreja e para o mundo, para que haja um avivamento, para que homens de Deus sejam levantados para influenciar e fazer a diferença nesse momento de desespero e de terror, para que as pessoas vejam em nós, que somos filhos de Deus, reflexos dele, uma esperança para o desespero que elas estão vivendo. Este é o tempo da igreja. É agora que os corações, gente, eles estão aflitos, eles estão assim, prontinhos para se entregar para Jesus. Aí eles agora estão necessitados, eles estão prontinhos para serem alcançados pelo Evangelho. Vamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo da nossa visitação. Fique de pé, feche os seus olhos. Você que está na sua casa também, se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar. Vamos encerrar o culto logo após. Põe a mão assim no seu coração. Senhor Jesus, nós oramos e pedimos para o Senhor sabedoria e pedimos também, Pai, sensibilidade espiritual, para que a gente saiba interpretar os fatos, para que a gente saiba interpretar as situações, as circunstâncias e aquilo que nós estamos vivendo hoje. Pai, que ao invés de nos recolhermos e chorarmos, nós possamos nos levantar como filhos de Deus, como anunciadores do Evangelho, como prospectadores do Teu Espírito Santo, a Tua presença, a Tua graça, a Tua esperança, a Tua salvação, o mundo melhor, Senhor, não este mundo, mas o mundo por vir para essas pessoas que hoje vivem em desespero, que nós possamos levar a ela o alimento para o corpo e para a alma, Senhor, que a gente possa, ao invés de se encolher e se lamentar como igreja, a gente possa se reinventar e reinventar as maneiras de adorar ao Senhor e possamos dar continuidade à sua obra e ao seu reino, de maneira que ele cresça e que o avivamento ele aconteça e ele chegue depois destes tempos de tribulação, de trevas, de dificuldade, de dor e do inferno, Senhor, que nós possamos nos levantar e vivermos um avivamento de uma igreja disposta a sofrer e padecer pela causa e pela missão de Jesus, como eram os teus discípulos, como foram os reformadores e os pais da igreja, através dos quais o teu evangelho chegou até nós, que nós aprendamos o significado, Senhor, quando tu diz que aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor do evangelho, por amor do Senhor, vai ganhá-la, e que nós nos levantemos como verdadeiros baluartes do teu evangelho e possamos ser exemplos e possamos ser referenciais, Senhor, de Deus nesta terra. Que a tua igreja tome uma outra postura, que a tua igreja tome uma postura de filhos de Deus e ela propague, ela invade, ela alcance o mundo através do evangelho. Que a gente não seja reconhecido como aqueles que estão buscando apenas os seus próprios interesses, mas que nós sejamos conhecidos como reconhecidos como aqueles que estão atrás de alcançar os perdidos, os necessitados e os desfavorecidos deste mundo. Pai, sobretudo, Senhor, dá-nos sensibilidade para que nós saibamos interpretar e ouvir a Tua palavra, entender o que o Senhor está dizendo a nós que somos Teus filhos, através de
todas as circunstâncias e situações e possamos glorificar e nos achegar ainda mais a Ti. Que tudo isso, Senhor, seja um combustível para que nós estreitemos a nossa relação e a nossa comunhão com o Senhor, ao contrário de nos afastarmos de Ti. Que seja assim, Senhor, pela sensibilidade do Teu Espírito, pelo conhecimento da Tua palavra, pela fé e perseverança em Jesus, que nós continuemos a crescer e a prosperar. Em nome de Jesus. Amém.